Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Mais um início de semana que escolhemos estar na casa de Deus para, durante algumas horas, adorá-lo, cantar ao Senhor, confraternizarmos, congregarmos e também aprender de Deus através da sua palavra. Eu queria compartilhar um texto com os irmãos do Evangelho de Mateus, capítulo 26. O versículo também é o 26. Mateus, capítulo 26, verso 26, e leremos até o 28. Diz assim a minha versão da palavra de Deus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. E ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. O 29 diz assim: prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até que aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino do meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar. Deus, nós estamos diante da Tua presença e nós Te louvamos, Senhor. Te louvamos nessa noite, Pai, que escolhemos, que o Senhor nos trouxe até a esta igreja. Te agradecemos, Senhor, por mais essa semana. Te agradecemos pela Tua palavra que é lida aqui. Te agradecemos por esse culto solene. E te apresentamos a nossa vida, te pedindo, fala aos nossos corações. Fala, meu Deus, aquilo que precisamos ouvir de Ti. E que o Teu Espírito Santo constranja o nosso coração com a Tua verdade. A verdade que é absoluta, a verdade que é inefável, inerrável. A verdade que é santa e que permanece para sempre. Que a Tua semente produza frutos dentro de nós, para que os frutos que produzamos possam ser para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto fala do momento que Jesus se senta com os discípulos à mesa na última ceia, conhecida também como a última Páscoa. Hoje nós não vamos ceiar. É um texto que costumeiramente se lê quando ceiamos. Contudo, é algo que eu queria meditar com os irmãos para nós orarmos hoje pelas nossas famílias. O texto que lemos de Mateus, também ele é relatado nos outros evangelhos, fala que no primeiro dia de festas, dos pães asmos ou dos pães sem fermento, Jesus, ele se reúne com discípulos e perguntam: onde vamos preparar a Páscoa? E os discípulos ali começam a se organizar e Jesus dá uma ordem para eles irem até uma cidade e procurar um local. E naquele local eles vão achar um ambiente limpo, que nunca foi usado, um salão, para que eles possam reunir, sentar à mesa e comer da última ceia. E o interessante é que o sentar à mesa com Jesus, ou melhor, quando Jesus está conosco à mesa, quando Jesus está ao redor da nossa mesa, verdades são ditas. Em nenhum momento, quando Jesus sentou para comer com os discípulos, seja ele em qual fossem, Jesus não proferiu verdades. Todas as vezes que Jesus senta
à mesa para uma refeição, seja ela a última Páscoa, ou seja ela qualquer outra, seja na beira da praia, sentado ao redor de uma fogueira, assando peixes e ensinando ali na madrugada, ele sempre proferiu verdades. E eu queria meditar com vocês, meus irmãos, nessa noite de domingo. Quando Jesus está ao redor da nossa mesa, o que nós ouvimos? Com Jesus ao redor da nossa mesa, o que nós ouvimos e o que nós aprendemos? E de maneira muito prática, a vida é muito dinâmica. Eu não sei se todas as famílias ainda conseguem sentar num horário de meio-dia, de segunda a sexta-feira, com os familiares, ao redor da mesa e comer a refeição. Às vezes um almoço de domingo, né? Às vezes o almoço de sábado, a semana às vezes a gente come pelo trabalho, come pela rua. Mas o símbolo, irmãos, de sentar à mesa e proferir verdades, ele é milenar. E Jesus, nos evangelhos, ele mostra que todas as vezes que ele sentou com os discípulos para se alimentar, ele também ensinou, ele também ouviu, compreendeu, orientou. E nesses últimos momentos, que era a última ceia, a última Páscoa, Jesus se reúne com os discípulos e continua fazendo o quê? Ensinando princípios e valores que norteiam a vida cristã até hoje. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 11, em 1 Coríntios 23, o Paulo fala, né, e esse texto também é muito lido em dias de ceia, sobre lições importantes que quando nos reunimos devemos observar. Mas, irmãos, qual é a mensagem poderosa que Jesus pode nos ensinar quando sentamos à mesa com Ele? Qual é a mensagem que Jesus quer nos ensinar sobre a mesa do Senhor? O que podemos aprender com Jesus ao redor da mesa conosco? Segundo ao texto que lemos. A primeira coisa, eu queria destacar 3 coisas. A primeira delas, se você puder abrir em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Diz assim: Primeira Coríntios 11, 26 diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Anunciais a morte do Senhor. O primeiro ponto que eu queria destacar nessa noite sobre aprendizagens de Deus, quando estamos à mesa com Ele, é que Jesus, Ele entrega algo para nós. Todas as vezes, escute isso, irmão, que Jesus sentou com os discípulos para ceiar, Jesus, Ele lembrou que iria entregar, ou que já entregou algo para nós. Irmãos, quem entrega algo para alguém, seja no dia do aniversário, seja por uma data festiva ou especial, quando você recebe um presente de alguém, você se sente amado, você se sente lembrado. Jesus, ele não entregou um simples presente que compramos em qualquer lugar. Jesus, ele diz, porque todas as vezes que comerdes desse pão, Paulo diz em Coríntios, e bebestes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Jesus, ele morreu, irmãos. E ao terceiro dia de sua morte, ele mesmo, com o poder de Deus, ressuscitou. E Jesus, ele morreu porque tinha um propósito para ele morrer e para ele se entregar pela igreja. Desde o Éden, do firmamento, desde a criação de todas as coisas, Jesus, Deus, ele já entrega algo para mim e para você. E a principal entrega
foi a sua própria vida. A palavra de Deus diz que não há amor maior do que aqueles que entregam a sua vida pelos seus amigos. Não existe uma prova de amor maior do que aquele que entrega a sua vida por outrem. Não existe prova estabelecida em lugar nenhum dessa terra daquele que nega, que abdica da sua vida em favor do benefício de outro. Vivemos num mundo muito egoísta. Vivemos num mundo onde o sistema que governa é um sistema que, se eu estiver bem, o restante pode andar como quiser. Olhamos somente para dentro de nós, ou só para dentro da nossa casa. Às vezes cegamos nossos olhos, ou ficamos indiferentes ou alheios a tantas coisas que acontecem ao nosso redor. Mas eu quero lhe dizer que a primeira prova e a primeira verdade que Cristo diz para a gente é que somos amados por Ele, quando Ele está à mesa. Existem, nos últimos anos, principalmente com o advento da tecnologia, onde as coisas são muito superficiais, uma carência da humanidade por amor terrível. E as pessoas, elas criam contas em redes sociais, atrás de serem reconhecidas e vistas, atrás de serem aceitas, atrás de serem validadas por um determinado segmento, por um determinado grupo, por um determinado nicho de pessoas, público, onde somos ou tentamos ser afirmados por coraçõezinhos que pulam na nossa tela do celular, porque somos extremamente carentes. A humanidade está extremamente carente. Mas eu quero lhe dizer uma coisa em nome de Jesus, que existe um Deus que te ama ao ponto de entregar o Filho dele para morrer no seu lugar, numa cruz. E esse amor é verdadeiro. E quando ele senta à mesa, ele diz: o meu corpo eu estou entregando para vocês. Ou melhor, por vocês. Existe um amor perfeito, que João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. De maneira essa que não tem como escrever uma palavra. Quando o autor escreve, ele diz de tal maneira que ele deu, que ele entregou. O amor de Deus é um amor que vem seguido de uma ação. Vivemos num mundo onde a carência tem aumentado, onde as pessoas buscam afirmação e onde o amor, ele tem sido banalizado. O amor verbal. Pessoas que amam somente de palavras. Mas deixa eu te falar, irmãos. Somos seres humanos. Condicionamos o nosso amor. E começamos isso com os nossos filhos, não é? Se você fizer isso, ganha aquilo. Ah, se você tirar boas notas, vai ganhar isso. Somos criados assim. Como se tudo que eu fizer, para eu ter algum reconhecimento, eu tenho que entregar algo. E vivemos uma vida de troca. Eu faço isso, tu faz aquilo, eu te amo por isso, tu me ama por aquilo, mas se tu não fizer assim. O amor de Deus, ele é pela graça. Quer você ame-o ou não, ele te ama. Quer você o busque ou não, ele te ama. Quer você o adore ou não, ele não vai deixar de te amar. Porque o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos humilha quando olhamos para a nossa humanidade. Barganhadora. Porque barganhamos, porque queremos. Ah, Senhor, se tu fizer isso por mim, eu vou te entregar aquilo. Ah, Senhor, se tu... Irmãos, Deus, ele diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de obras, para que nenhum de nós nos gloriemos. A graça, ela é suficiente para te alcançar e te transformar.
Quando Ele senta à mesa, eu entendo que eu sou amado por Ele. E eu queria orar com você hoje, falando: Senhor, os amores dessa terra, irmãos, eles vão passar. E eu sempre digo isso. Quando a gente compra um sapato novo, a gente guarda ele na caixa, a gente não deixa sujar, a gente sai para o trabalho, volta já limpa e guarda. Passa 3 meses e não está mais nem aí. O amor passa. Às vezes a gente coloca o nosso amor num familiar, e a gente coloca todas as nossas forças no esposo, numa mãe, num pai. Um amor ao ponto de adorar, de idolatrar. Eu estou falando deste amor, um amor que só pertence a Deus. Lembra do primeiro e maior mandamento, irmãos? Vamos lembrar um pouquinho. Primeiro, chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, qual é o maior mandamento? Aí Jesus falou assim: olha, eu vou falar 2 coisas aqui que resumem todas as leis e todos os profetas. Todos os mandamentos se resumem em 2. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí eu ponho o meu amor de todo o coração em uma pessoa, aí a pessoa morre. Por quê? Porque todo mundo vai morrer, irmãos. Eu não quero que as pessoas morram, mas é o ciclo da natureza. E quando a pessoa morre, o meu chão acaba e eu morro junto. Só vale a pena depositar o seu amor naquilo que é eterno. E só há um eterno, que é Deus. Coloque o seu amor em Deus. Que aí o derredor, o seu próximo, ele também vai ser amado por você. Mas porque você primeiro amou a Deus. Ou melhor, Ele nos amou primeiro. A Bíblia, irmãos, ela demonstra em Romanos 5:8, se puder abrir na tela, como que Deus demonstrou o seu amor. Romanos 5:8 fala: mas Deus demonstra o seu amor por nós. 2 pontos. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, quando não queríamos saber, quando éramos filhos da desobediência. Quando quero saber de Deus, nada. Eu quero a distância. Quem cuida da minha vida sou eu não quero ninguém me ensinando o que eu devo fazer ou não devo. Eu não preciso da Bíblia. Mesmo eu sendo averso, Cristo prova o seu amor, entregando a sua vida em nosso favor. É assim que Ele provou o seu amor. Então eu queria que você lembrasse, você é amado por Cristo. E eu digo isso com certeza. Apesar de não merecermos, Ele nos ama. E o amor dele é incondicional. A segunda coisa que o texto nos ensina e que eu aprendo, desculpa, irmãos, é que tem um ventilador aqui. Mas está bênção, viu? É bom esse ventilador aqui. Só para não voar as coisas. Quando nós sentamos ao redor da mesa, você não descobre apenas que é amado. No texto que lemos de Coríntios, Paulo ele diz, né? Que todas as vezes que comerdes do pão ou beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Opa, tem algo bom aí. Então a nossa vida vai continuar. Eu e você vamos tocar a nossa vida na terra como Deus permitir. Mas estamos anunciando a morte do Senhor. Estamos lembrando que somos amados por Ele. Estamos lembrando que o que Ele fez naquela cruz foi por amor. Estamos lembrando que o que Ele entregou, o que Ele deu, foi porque Ele nos amou na fundação do mundo ainda.
E antes de sermos formados pelo ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. E todas as coisas estão no governo e no controle de Deus. Contudo, Ele quer que a gente faça isso até quando? Até Ele voltar. Então Cristo vai voltar. Essa é a segunda verdade. Além de ir ao redor da mesa com Jesus, entendo e aprendo que sou amado, eu preciso entender que sou renovado na esperança da sua volta. Irmãos, tem muitos crentes, tem muitas pessoas que não olham mais para o céu. E quando eu digo olhar para o céu, eu digo isso metaforicamente. Não estou dizendo de ficar olhando para as estrelas, até porque eu gosto de olhar para as estrelas, mas olhar para o céu significa, como o texto diz, olhar para as coisas que são do alto. Tem muita gente que esqueceu. Tem muita gente que só está olhando para as coisas da terra. E as coisas da terra a gente vai ver o quê? O que o irmão Senildo falou aqui no início. A gente tem visto muitas coisas nessa terra acontecer. Que Cristo, que a Bíblia já profetizou que iria. Isso é o sinal, isso são os sinais, isso são os princípios das dores que precisamos passar. Para quê? Para que Cristo volte. Então, a esperança do retorno de Cristo, quando Ele está à nossa mesa, precisa ser renovada. Eu preciso lembrar diariamente que Jesus Cristo está voltando. Eu preciso entender que Ele, quando Ele diz, olha, vocês precisam fazer isso e continuar fazendo até que eu venha, Ele disse porque Ele vai voltar. E o fato de Cristo voltar, escute isso, precisa arder o nosso coração. Precisa trazer aquela esperança, aquele fio de esperança que parece ter se acabado nessa terra. O fato de Cristo voltar precisa fazer arder essa boa nova de falar, olha, está ardendo, está quente, as guerras estão acontecendo, a seca está aí, está tudo muito ruim. As crianças estão enjauladas lá, mas Cristo está voltando. E quando Ele voltar, além de todo olho ver e toda língua confessar, além dele separar as coisas, Ele vai trazer juízo sobre aqueles que maltrataram e perseguiram o povo de Deus. E isso precisa renovar a esperança da nossa vida. Porque, amados, quando a gente olha para os noticiários, não são boas as esperanças. Se a gente estiver olhando para aqui e para o agora, a gente vai encher o nosso coração de decepções, de incertezas, de medos, de inseguranças. Vai começar a atacar em nós, a nossa ansiedade. Quando a gente começa a olhar para essa terra, a gente vê desesperança, irmãos. Mas eu queria lhe convidar a olhar para Cristo e para a sua volta. Eu queria que nós orássemos hoje, além de lembrar que você é amado, de trazer a esperança no seu coração e da sua família. Ei, Jesus Cristo está voltando. Isso deve me alegrar. Quem dera Ele voltasse hoje, mas a gente não sabe o dia e nem a hora, só o Pai sabe. Não podemos esquecer que Ele foi, mas Ele prometeu que voltaria. Lembra de João 14? João capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Irmãos, não podemos esquecer disso. Que Cristo está voltando para nos levar para onde Ele está. E isso precisa aquecer os nossos coraçõezinhos. Precisamos falar isso para os nossos filhos, para os nossos amigos. Em Atos, capítulo 1, versículo 10,
fala que eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Olha só, volta um pouquinho. E eles ficaram com os olhos fixos no céu. Quem? Os discípulos e mais algumas pessoas. Em Atos, Jesus estava falando as últimas palavras, comissionando-os. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele começa a subir. E aí os discípulos começaram a olhar para Jesus ascendendo aos céus e ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, 2 anjos talvez, e no 11 diz, e eles lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como viram subir. Jesus está voltando. E ele prometeu, e não se desespere, não perca as esperanças. Às vezes vamos chorar, sim, vamos nos entristecer também, mas vamos lembrar, Jesus está voltando. E o sofrimento vai passar, e a dor vai passar, e a tristeza acabará, enfermidade não haverá mais. Mas, irmãos, em terceiro e último lugar, com Jesus ao redor da mesa, eu aprendo que sou amado por Ele, eu aprendo a renovar as esperanças em sua volta. E em Coríntios também, 1 Coríntios 11, 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quando você se assenta ao redor da mesa, não somente lembrará que você é amado, não somente lembrará de que tem as suas esperanças renovadas, mas também devemos avaliar o nosso coração. É importante, irmãos. É importante eu, André, avaliar o meu coração. Eu avaliar o meu. Você avaliar o seu. Eu não tenho que avaliar o seu. Eu não sou juiz. Não me foi colocado por Deus essa função, e para homem nenhum. O problema é esse, né? O problema é que a humanidade, ela esquece de se avaliar a si mesmo e avalia o próximo. Por quê? Eu acabo escondendo o meu erro, evidenciando o erro de outro. E isso não é novidade. Já aconteceu desde lá do Jardim do Éden. Quando Adão comete pecado comendo do fruto da árvore que Deus mandou não comer, foi Eva que deu para Adão o fruto. Quando Deus chega até o jardim e pergunta: Adão, onde tu estás? Adão se escondeu porque estava com vergonha. E Deus pergunta: por acaso comeste do fruto que eu ordenei não comer? O que Adão responde? A mulher que tu me deu foi quem me deu o fruto. Senhor, eu não queria não, mas tu que me deu a mulher. E foi ela que me deu. Aí a Eva, quando Deus chega até ela, a Eva olha para a serpente e fala: foi a serpente que me induziu. Aí quando a serpente vê que não tinha mais para quem jogar a culpa, irmãos, somos assim. O mundo, a carne, a maldade que habita em nós, ela faz com que olhemos para os outros e esqueçamos de nós. Olhemos para o cisco do olho do irmão e eu esqueço do tronco de árvore seringueira que está no meu olho. Porque é mais fácil eu falar do seu erro do que olhar para dentro de mim e me arrepender do meu pecado. Porque somos assim, e misericórdia de Deus sobre a nossa vida, porque não devemos ser assim. Porque é mais fácil eu criticar o meu pai, a minha mãe, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos que são rebeldes, do que olhar para dentro de mim e olhar: Deus, aonde eu posso melhorar para mudar a situação da minha família. Abre no Evangelho, na Epístola de Tiago, capítulo 4, por favor, versículo 1. De onde vêm as guerras e as pelejas? A gente está vivendo um mundo cheio de guerra, irmão. Por que as pessoas guerreiam? Por que começaram a guerrear na Ucrânia, em Israel,
na Rússia, a Segunda Guerra Mundial lá, que matou milhões. Por que Caim matou Abel? Voltando lá para trás com a pedrada na cabeça do irmão. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? O apóstolo está perguntando. E ele responde: não vem das paixões que guerreiam entre vocês? Escute isso, irmão, em nome de Jesus. As guerras, da criança ao idoso, que tem dentro de nós, vem das nossas cobiças, vem das nossas paixões ocultas. A guerra que está acontecendo hoje, daquele grupo Hamas extremista contra Israel, já vem há uns anos, hoje se intensificou. Não é diferente da guerra que acontece na nossa casa, a escala é menor. Lá é uma escala mundial. A escala da minha casa é diferente. Lá são paixões internas. Cada um quer de um jeito e eles não se entendem. Vão para bombas, vão para a guerra, matar inocente, matar idoso, pessoas que não têm condições de se defender, prender crianças. Irmãos, quando Deus olha para a nossa casa e vê guerra, não há diferença, só a escala que é menor. Examine-se. Eu me examino. Eu olho para dentro de mim. Pare de terceirizar a culpa. Pare, irmão. Pare. Ame. Jesus, ele veio para revolucionar. Se vierem te tomar a tua túnica, dá a capa. Se vierem te bater no rosto, dá outra face. Orem pelos que estão perseguindo vocês e amem os seus inimigos. Se Jesus foi crucificado, perseguido e morto, quanto mais a nós. Irmãos, precisamos olhar para nós e pedir: Senhor, me transforma. Transforma-me, cura-me, renova-me. Eu, André, preciso disso. E eu preciso orar para Deus transformar isso em mim. Assim como cada um dos irmãos que aqui estão juntos, vamos orar e falar: Senhor, me orienta. Avalia o meu coração quando eu estou na mesa. Avalia o meu coração. Eu lembro que eu sou amado, isso é maravilhoso. Eu lembro que a tua volta me traz esperança, isso é maravilhoso. Mas eu também não quero continuar sendo um mentiroso. Eu não quero continuar sendo um avarento. Eu não quero continuar sendo um prostituto. Avalia-me, Senhor, e me transforma. Porque do que adianta eu desejar o céu? Do que adianta eu entender que o Senhor me ama, se efetivamente eu não mudo? E como que eu mudo? Me arrependendo. E como que eu me arrependo? É com o Espírito Santo de Deus, irmãos. E a gente tem que orar. E Ele que faz a obra. A Bíblia diz que quando temos a consciência da nossa própria indignidade, mas ao mesmo tempo reconhecemos que Cristo nos habilita. É meio louco isso. A gente tem que reconhecer que somos indignos. Somos indignos, porque somos pecadores, isso é ponto. Isso é verdade. Mas Cristo nos torna dignos, no mesmo ato de pensamento e raciocínio. Eu posso hoje ser indigno, mas hoje eu tenho certeza que Cristo me torna digno pelo seu sangue, porque é o sangue de Cristo que purifica o pecado que há em mim e em ti. É Ele que perdoa, é Ele que purifica, é Ele que restaura. Você entende? E a esperança nasce novamente, porque o diabo não, irmão. O diabo vem matar, roubar e destruir, jogar a gente na sarjeta e humilhar. Ok, deixa ele lá, eu quero saber dele, eu quero olhar para Cristo. Senhor, eu posso ser tudo isso, mas me alcança com a tua graça e que o teu Espírito Santo me ajude a melhorar, a mudar hoje, a mudar amanhã, porque é para ti, Senhor, que são todas as coisas. A nossa dignidade, Hernandes Dias Lopes diz uma frase assim, ó: a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade.
Interessante. Com Jesus ao redor da mesa, sou orientado a avaliar o meu coração. A mesa é um lugar de reconciliação do homem com Deus através de Jesus. Quando Jesus estava andando e chama Zaqueu para jantar em sua casa, ele senta à mesa. E Zaqueu fica calado durante o jantar quase todo. Estavam os discípulos, estava todo mundo. Zaqueu talvez numa ponta da mesa por ser o anfitrião. Jesus na outra ponta. E Zaqueu em um determinado momento do jantar levanta e diz: Senhor, se eu roubei alguém durante a minha vida inteira, eu vou devolver 4 vezes mais. E hoje tudo que eu tenho de riqueza, eu vou repartir no meio e dar metade aos pobres. Zaqueu diz isso, Jesus fala: hoje houve salvação nesse lugar. Quando reconhecemos, quando somos constrangidos pelo amor de Deus, Jesus ele transforma, irmãos, de maneira sobrenatural. Eu queria